Olá, você que está em casa, vamos começando mais uma aula sobre biossegurança. Vamos continuar o assunto que começamos na nossa última aula. Começamos a última aula fazendo ali aquela introdução geral e vamos dar continuidade hoje. Mas antes de dar continuidade no nosso assunto, vou me apresentar para vocês, para quem porventura ainda não me conhece, para quem não assistiu ainda, né, as primeiras aulas. Meu nome é Adriana Marangon, sou professora aqui no Gran Cursos Online, biomédica, e estamos aqui discutindo aqui o assunto de biossegurança. Nas nossas aulas anteriores, a gente introduziu o assunto de biossegurança, falamos um pouquinho aí acerca, né, do conceito de biossegurança, um pouquinho sobre níveis de biossegurança, introduzimos a parte de níveis de biossegurança, a parte de boas práticas de laboratório, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, e vamos aí seguindo nesse assunto, dando continuidade ao nosso tópico aí de biossegurança. Então, continuando aqui o nosso assunto, como a gente introduziu lá na nossa aula passada, só recapitulando aqui para que vocês relembrem e a gente dê continuidade, quando a gente recapitulou lá na nossa aula passada, falamos aí o conceito de biossegurança, falamos, né, que biossegurança nada mais é do que um conjunto de procedimentos, técnicas, metodologias que servem aí, voltados aí para prevenção, minimização ou eliminação dos riscos inerentes aí às atividades que a gente desempenha ali na nossa profissão, aos riscos inerentes ali às atividades de prestação de serviço, pesquisa, produção e ensino, visando ali a saúde, né, de um modo geral, a saúde humana, a preservação do meio ambiente e também a qualidade dos resultados do nosso serviço, do serviço prestado. Nós, como profissionais de saúde, sabemos que a biossegurança, ela rodeia aí todos os nossos ali, todo o nosso profissional, né? Todas as nossas técnicas ali utilizadas, todas as metodologias que a gente utiliza dentro de um laboratório, todas elas têm que ser ali seguindo os mais rigorosos padrões ali de biossegurança, justamente para que a gente tenha o quê? A maior segurança possível, nos proteja, né, e eliminemos aí o máximo possível os riscos ali inerentes à nossa atividade, porque a gente sabe que existe vários riscos, a gente falou também na aula passada sobre os riscos, a gente sabe que existe ali, né, não só o risco biológico, mas risco químico, risco ergonômico e assim por diante, mas voltando, trazendo aqui para a nossa realidade, os riscos biológicos, né, que é o que a gente enfrenta ali todos os dias, que é o nosso maior aí, nosso maior alvo ali de utilização dos mecanismos de biossegurança, que são aí para a gente ter ali o maior controle, prevenção, minimização dos riscos ali que esse manejo, esse manuseio ali dos materiais biológicos potencialmente contaminados podem trazer aí à nossa saúde, ao meio ambiente e também à própria comunidade, aos próprios colegas, enfim, de um modo geral, tá? Então, isso resumindo aí o nosso conceito de biossegurança. Mas quando eu falo de risco, eu sempre gosto de enfatizar isso, porque muita gente ainda confunde. Quando eu falo de risco, é diferente eu falar de perigo, de risco e, de fato, do acidente em si ou da concretização. Então, quando eu falo de perigo, só para ilustrar aqui para vocês, perigo nada mais é do que a possibilidade de um agente biológico, né, de um agente contaminante causar algum dano. Por exemplo, eu estou ali com uma amostra potencialmente contaminada. O perigo de eu manusear aquela amostra, ele existe. Existe o perigo daquela bactéria, daquele vírus que está presente ali naquela amostra biológica, me causar danos, me causar, né, contaminação. Esse é o perigo que a gente enfrenta aí diariamente. E esse perigo ele é diferente de risco. Risco nada mais é do que a probabilidade de concretização desse perigo, ou seja, o perigo de manusear ali uma amostra biológica, né, dessa amostra biológica causar danos, e é diferente do risco, né, da probabilidade de concretização desse dano. Por exemplo, eu manusear ali, né, um tubo com amostra biológica, existe o perigo, obviamente, daquela amostra estar contaminada, daqueles micro-organismos, daqueles contaminantes ali, bactérias, fungos, vírus, enfim, qualquer que seja ali o contaminante, causar riscos. Porém, o risco é a probabilidade de concretização desse perigo, ou seja, por exemplo, se eu acabo de coletar essa amostra biológica, coloquei no tubo, né, a amostra, beleza, vou descartar a minha agulha, vou lá e vou reencapar a agulha para descartar. O que é isso? É um risco, tá? Ou seja, a probabilidade de concretizar aquele perigo, né, de eu me colocar ali
eu estou me colocando em risco, ou seja, estou aumentando a probabilidade de concretizar aquele perigo de me contaminar, de me acidentar e assim por diante. Então, como a nossa imagem aqui traz, só para a gente conseguir entender esse conceito, o perigo, né, nada mais é do que a presença daquele contaminante, daquele vírus, daquela bactéria na minha amostra. O risco é a probabilidade de concretização desse perigo, ou seja, é a probabilidade de eu me acidentar, né? Por exemplo, se eu vou reencapar uma agulha ali, o exemplo que eu utilizei, depois da coleta, eu estou o quê? Aumentando o risco, aumentando a probabilidade de concretizar aquele perigo, ou seja, daquele material biológico me causar danos, tá? O que também é diferente do acidente de fato, da de fato concretização do risco, ou seja, se eu vou lá na hora de reencapar essa agulha aqui, me furo, me acidento, eu causei o quê? A concretização do risco. Então, é diferente, né, um do outro, a gente precisa saber ali essa diferença, porque isso pode sim ser alvo de questão na sua prova. Porque o examinador, ele gosta muito de te confundir, ele gosta de colocar lá na sua prova, perguntando se determinada atitude é um perigo, ou aumenta o perigo, em vez de colocar que aumenta o risco, e assim por diante, colocar peguinhas ali na sua prova. Por isso que esse conceito, essa diferença desses conceitos de perigo, risco e concretização de fato, né, do acidente, tem que ficar bem claros para vocês, tá bom? Seguindo aí adiante, vamos relembrar aqui que a gente começou a falar na aula passada também sobre as classificação de risco, né? Risco, níveis de biossegurança e classificação de risco biológico dos agentes infecciosos. Então, eu trouxe aqui um quadro resumo só para a gente fixar aquilo que a gente já viu ali rapidamente na aula passada, para que não fique nenhuma dúvida, tá? Então, os nossos níveis de biossegurança, a gente já viu que os níveis de biossegurança, eles são aí divididos em 4 níveis, né? NB1, NB2, NB3 e NB4. E esses níveis de biossegurança, eles são ali subdivididos de acordo com a periculosidade, digamos assim, ou com o risco daquele micro-organismo, daquele contaminante ali, né? Causar, né? Que ele pode causar. Então, quanto maior é o risco daquele contaminante de causar ali, né, daquele vírus, daquela bactéria, daquele micro-organismo, enfim, daquele agente infeccioso de modo geral, causar doença, causar agravos, né, ser potencialmente, ter um potencial de disseminação alto. Então, quanto maior a periculosidade desse agente infeccioso, maior é a classificação de risco dele e, consequentemente, maior vai ser o nível de biossegurança que eu preciso ali ter para manusear aquele micro-organismo, aquele agente infeccioso no meu ambiente laboratorial, ou seja, né, no meu ambiente de trabalho, tá bom? Então vamos relembrar aqui rapidamente essa questão dos níveis de biossegurança. Então, é subdividido em NB1, NB2, NB3 e NB4, e quanto maior o nível de biossegurança, maior a periculosidade desse agente infeccioso, tá? Então, o nível de segurança NB1, a gente pode classificar, né, em nível de segurança NB1, aqueles agentes que não são ali conhecidos por causarem doença em adultos. Por exemplo, aqueles micro-organismos, aquelas bactérias que não são conhecidas, que não têm ali um potencial conhecido de causar doenças em adultos, como, por exemplo, aquelas bactérias que fazem parte da nossa microbiota natural, né, que a gente sabe que já são ali parte da nossa microbiota, como, por exemplo, as Escherichia coli, que ficam ali na nossa microbiota intestinal. Porém, eu abro um parênteses, eu citei a Escherichia coli aqui justamente para abrir esse parênteses, porque a Escherichia coli, a gente trata ela como NB1 apenas, né, quando elas são aquelas que não não passaram ali, né, por nenhuma mutação genética, porque a gente já sabe que hoje em dia existem, né, E. coli aí com potencial de causar infecção, e essas já não são consideradas aí NB1, elas são NB2, mas as Escherichia coli sem mutação genética, Escherichia coli que não passaram, né, por mutação genética, que não desenvolveram ali mecanismo de mutação, elas são consideradas NB1, por quê? Porque a gente sabe que fazem parte da nossa microbiota normal e não tem potencial de causar doença, assim como lactobacilos, enfim, vários outros agentes infecciosos que fazem parte ali da nossa microbiota, ou mesmo que não fazem parte da microbiota, mas que não tem ali um potencial conhecido de causar doença em pessoas sadias, tá? Em adultos, em pessoas sadias, tá bom? E esses micro-organismos, esses agentes infecciosos NB1, classificados como nível de biossegurança 1, eles são ali manuseados ali, né, com práticas padrões de microbiologia. São necessários EPIs, obviamente, porque todo material biológico potencialmente contaminado com agente infeccioso eu for manusear, é obrigatório eu usar EPI. Porém, não são necessários aí equipamentos de segurança
né, a mais, ou seja, não tem nenhum nível de biossegurança ali exigido, além do básico dos EPIs, tá? E as instalações, ou seja, as barreiras secundárias, porque só para enfatizar essa parte aqui também, quando eu falo de barreira primária, tá? Quando eu vou falar aqui de nível de biossegurança, eu vou falar de barreira primária e secundária. Então, recapitulando para a gente relembrar, barreira primária são os EPIs, tá? Os EPCs que a gente utiliza, né? Os equipamentos de proteção individual e coletiva que a gente utiliza, que isso são consideradas aí barreiras primárias, ou seja, nos protegem aí dessa exposição desses agentes infecciosos. E as barreiras secundárias são aqueles que a gente chama de instalações do nosso laboratório, né? É o piso, é a bancada, é o revestimento da bancada, enfim, é o sistema de ventilação. Então, tudo que diz respeito aí a instalações é o manejo ali, né, dos resíduos do serviço de saúde, como é feito esse descarte, enfim, tudo que diz respeito às instalações é considerado barreira secundária. E quando eu falo de NB1, as barreiras secundárias que eu preciso ali utilizar, que são obrigatórias, são aqui, né, nada mais, nada menos do que bancadas abertas, né, e pia próxima ali para eu poder fazer a lavagem das mãos, poder ter ali, né, sempre a postos ali que se eu precisar fazer lavagem das mãos, né, higienização sempre que necessário. Então, é a única barreira secundária que é obrigatória. Por quê? Porque são agentes ali que não têm um grande potencial ali de periculosidade, de infecção, né, e nem oferecem riscos, né, para pessoas sadias e nem de transmissibilidade para a comunidade, né, digamos assim, de transmissibilidade para a sociedade, né, enfim, enfim, né, de se espalhar e assim por diante, tá? Então não requer ali grandes preocupações. Já quando eu falo de NB2, aí começa ali, né, a ficar um pouquinho, né, mais perigoso, aquele agente infeccioso, eu começo a precisar ali de barreiras a mais, né, de alguns requisitos a mais para a segurança, tanto do meu ambiente de trabalho, quanto minha segurança, quanto segurança do meio ambiente e dos colegas que estão ali comigo, né, ou seja, os níveis de biossegurança ali, eles vão aumentando à medida que a periculosidade do agente infeccioso aumenta, como eu já falei. Então, quando eu falo de NB2, e aí eu vou enfatizar aqui para vocês o seguinte, a maioria dos laboratórios, tá? A maioria dos laboratórios de análises clínicas, dos laboratórios, enfim, que a gente utiliza, que a gente pesquisa, enfim, acabam sendo classificados em NB2, tá? Por quê? Porque são aqueles que mexem ali com aqueles agentes infecciosos, de modo geral, que podem causar infecção, porém que tem tratamento, que tem profilaxia conhecida e que tem cura ali, né, um tratamento, profilaxia conhecida, que tem cura e que não tem ali grande potencial de se alastrar, de se disseminar para a coletividade. Então, aí eu considero NB2. Assim, né, que considero NB2, aqueles agentes infecciosos, né, laboratórios que manejam aqueles agentes infecciosos são classificados como classe de risco 2, né, que são aqueles que não têm potencial de causar doenças graves, tá? Apesar de poder causar doença, não causam doenças graves e causam doenças que têm tratamento, profilaxia e cura conhecidos, tá? Então, são assim, por exemplo, quando eu falo, né, de nível de biossegurança 2, eu já falo de agentes infecciosos que conhecidamente, eu sei que podem causar doença, infecção, mas que já tem tratamento, cura e consigo fazer um manejo tranquilo ali e não tenho problemas de gravidade, de deixar de causar danos graves ao meu paciente, nem à coletividade, tá? Nem a mim mesmo como profissional. Então, para eu usar ali, né, no nível de biossegurança NB2, o laboratório que é NB2, que é considerado, né, que é classificado como NB2, ele precisa de algumas cuidados a mais, né, além do que os cuidados do NB1, como eu estava falando agora há pouco. O NB2, né, como eu já falei, são aqueles agentes em que conseguem, né, causar, sabidamente causam lesões, causam doença, porém, tá, eles têm ali aquele potencial limitado, ou seja, não tem risco de propagação, de disseminação, tá, não traz risco à coletividade e assim por diante. Então, NB2 são aqueles agentes associados a doenças humanas, porém, com baixo risco, tá? E o que eu preciso de obrigatoriedade no meu estabelecimento, né, seja de pesquisa, seja de laboratório, estabelecimento de saúde, onde eu manipulo ali agentes infecciosos classe de risco 2, né, com um ambiente classificado NB2. Preciso de todos aqueles que eu falei,
do NB1 e ainda, além disso, tá? Um acesso limitado, precisa ter um acesso mais controlado, tá? Não tem que ser aquele acesso irrestrito, tem que ser porta fechada, tem que ser acesso controlado, apenas funcionários podem entrar, apenas pessoas autorizadas podem entrar. Tenho que ter na porta do ambiente, na porta do laboratório, enfim, do serviço, o aviso de risco biológico, tá? Porque é um pouco maior o risco do que se eu for comparar com o risco NB1, tá? E de barreira primária, de equipamentos de segurança, barreira primária, quando eu falo de barreira primária, aí eu já começo a precisar de barreiras a mais, além dos EPIs normais que a gente utiliza, né? Luva, jaleco, enfim, né? Aquele básico que é NB1. E além disso, eu preciso de algumas barreiras a mais, como, por exemplo, cabines de proteção, né? Cabines biológicas de classe 1 ou 2, para poder manipular esses agentes infecciosos, cabines ali, que a gente vai falar daqui a pouco, detalhar sobre cada uma dessas cabines, mas preciso ali de cabines classe 1 ou 2, preciso ali de dispositivos, outros dispositivos de contenção física, por exemplo, que sejam utilizados quando, no caso desse agente infeccioso, ser produtor, a manipulação dele produzir e provocar aerossóis, provocar vazamento de aerossóis ou gases, então isso precisamos aí de equipamentos especiais, como essas cabines de proteção ou ventilação específica, tá? Para que esses gases, para que esses aerossóis não sejam aí dissipados aí no ar, para que não aumente aí justamente esse potencial de contaminação, de disseminação, né? Então, e quando a gente fala de barreira secundária, né? Isso que eu falei é tudo barreira primária, né? Cabine de proteção e assim por diante, tudo barreira primária. E barreira secundária, que que diz respeito às instalações do ambiente, do laboratório. Eu preciso de todos aquilo, né? Bancada, lisa, pia próxima, enfim, que é exigido na NB1. E além disso, eu preciso também de autoclave disponível, tá? E já existe a obrigatoriedade de ter ali no ambiente uma autoclave, justamente para quê? Para que a gente não tenha ali, né, consiga ali manipular aquele material e fazer o correto descarte, a correta eliminação ali dos agentes infecciosos, né, dos meus materiais ali, do meio ambiente, enfim, lá para poder autoclavar, né, no caso, por exemplo, de meio de cultura, no caso de materiais que eu vou, vidrarias que eu vou lavar, poder ter autoclave disponível para eu descontaminar após a utilização ali para manipular aqueles agentes infecciosos, tá bom? Esse, quando a gente fala de NB2, lembrando que a maioria dos laboratórios, tá? A maioria dos laboratórios de análises clínicas vai ser classificada aqui, tá? NB2, tá bom? E aí eu tenho também o NB3. O que são os NB3, gente? NB3 são aqueles agentes infecciosos, são aqueles níveis de biossegurança aonde, nos estabelecimentos, onde eu manipulo agentes, né, que são ali conhecidamente tem um potencial ainda maior de contaminação, porque ele já oferece, esses agentes infecciosos, eles já oferecem ali um maior potencial de disseminação, um maior potencial de causar doenças graves na pessoa contaminada e assim por diante. Então, eles podem causar doenças graves, têm um potencial de disseminação, porém, tem tratamento e não tem ali, tem tratamento, porém não tem cura conhecida, não tem, né, alguns deles não tem profilaxia e alguns não tem cura conhecida. Então, se eu por falar aqui de NB3, aí eu já entro aqui com HIV 1 e 2, tá? Já é considerado para quesitos aí de manipulação, né, nível de classe de risco 3, então entraria no NB3. E quando a gente fala de classe de risco 3, o clássico que a gente tem falado muito, né, que é o SARS-CoV-2, e assim como o SARS-CoV-2, todos os vírus da família Coronaviridae, elas entram no nível de classe de risco 3. E aí, abrindo um parênteses aqui, que é muito importante, quando a gente fala de SARS-CoV-2, que nesse nosso cenário atual aí de pandemia, precisou-se aí, né, desenvolver, né, até essa questão da pandemia mundial, quando o SARS-CoV-2 foi classificado como classe de risco 3, porém a grande maioria dos laboratórios que a gente tem aí, né, que a gente vê que manipulam aí, né, que fazem exames, análises clínicas, são classificados no NB2. Se a gente fosse pegar o pé da letra, né, assim, eu teria que modificar a estrutura do laboratório, né, para poder utilizar, para poder manipular esses micro-organismos, né, esses agentes infecciosos classe de risco 3. Mas o que foi feito? Quando
o laboratório NB2, ele tem, é obrigatório que ele tenha, né, a cabine né, para poder manipular, de classe pelo menos 1 ou 2, e tem que ter o sistema de ventilação, tem que ter autoclave. Então, toda essa obrigatoriedade desses quesitos de segurança possibilitou que conseguissem aí, né, adaptar para que fizessem aí a manipulação, né, do SARS-CoV-2 nos laboratórios, né, que são nível NB2. Tá? Apesar dele ser classe de risco 3, ele pode sim ser manipulado em laboratórios NB2, assim como HIV, assim como vários agentes infecciosos que são classe de risco 3, tá? Então, muito cuidado com isso ao correlacionar, né, ao nível de biossegurança à classe de risco. Então, não necessariamente o agente infeccioso que é classe de risco 3 vai poder ser ou vai ser manipulado apenas em laboratório nível de biossegurança 3, tá? Existe uma correlação, mas essa correlação ela não é assim ao pé da letra. Então, assim, a maioria das vezes a gente fala que nível de biossegurança é diferente de classe de risco do agente infeccioso, tá? Então, quando forem estudar, quando forem assistir às aulas, muito cuidado com isso, tá? Para não se confundir. Então, laboratórios de análises clínicas, de modo geral, eles são em nível de biossegurança 2. Porém, nesses laboratórios, com nível de biossegurança 2, eu consigo manipular boa parte dos agentes infecciosos que são classe de risco 3, tá? Então, não necessariamente eu preciso de um laboratório NB3 para manipular agente infeccioso classe de risco 3, tá? E quando eu falo de classe de risco 3, entra grande parte ali dos vírus, né? Entra vírus da hepatite, entra vírus HIV, HTLV, entra alguns outros tipos, né, entra coronavirida, entra SARS-CoV-2, enfim, né? Então, classe de risco 3, quando eu falo classe de risco, são agentes que têm um poder ali de causar contaminação, tá? São agentes que têm um potencial de transmissão, um grande potencial de transmissão, que a doença que ele causa pode ser grave, pode trazer consequências graves, porém, tá? E que, na verdade, na maioria das vezes, eu não vou ter para esses agentes classe de risco 3, eu não vou ter cura conhecida, profilaxia conhecida, tá? Então, são agentes aí que são ali mais perigosos. Então, quando eu falo de nível de biossegurança 3, são aqueles laboratórios em que eu manipulo agentes exóticos com potencial de transmissão. Por quê? Como eu falei, classe de risco 3, tá? Classe de risco 3 é diferente de nível de biossegurança 3. Gravem bem isso. Eu manipulo vários tipos de agentes infecciosos que são classe de risco 3 no laboratório NB2, mas alguns que são, né, nível de biossegurança NB3 é para manipular ali agentes exóticos com potencial de transmissão via aerossol, que pode trazer doenças fatais, até mesmo, né, produzir consequências fatais, né, e que não tem ali cura conhecida, tá? Então, para eu manipular esses micro-organismos aí, eu preciso de um laboratório NB3. E aí, o que eu preciso ter no laboratório NB3? Eu preciso de, quando eu falo de prática, né, de procedimentos operacionais padrões para um laboratório NB3, eu preciso ter manual de biossegurança que defina como vai ser feita ali toda a descontaminação de objetos, como procedimentos operacionais padrões que me deem ali o passo a passo de como eu devo fazer descontaminação, paramentação, desparamentação. Então, tudo isso é obrigatório quando eu falo de NB3, tá? Eu preciso de acesso controlado, tá? Não é mais restrito, é controlado, é extremamente controlado a forma de como se entra e quem entra naquele ambiente, tá? Por quê? Porque precisa ser passado por uma paramentação para entrar, desparamentação para sair, tá? Eu tenho que fazer a descontaminação de todo resíduo antes dele sair daquele ambiente, seja resíduo qualquer tipo de resíduo, seja esse resíduo microbiológico ou não, ele é tratado, ele tem que ser tratado como potencialmente contaminado, então ele precisa ser descontaminado antes de sair daquele ambiente para ser descartado, tem que ser descontaminado, tá? A roupa que é utilizada lá dentro tem que ser descontaminada, tem que ser lavada antes de ser, a roupa que é usada no laboratório, ela tem que ser lavada antes de sair de lá, ela tem que ser descontaminada, tá? E tem que ter todo esse cuidado aí de paramentação e desparamentação, tá? E quando eu falo de barreira primária para nível de biossegurança NB3, eu falo de cabine biológica de classe 1 ou 2 e
tá? Obrigatoriamente tem que ter tem que ter dispositivos ali para contenção de todo e qualquer tipo, né, de aerossol, de gases, de aerossol e de gotículas que podem ser geradas ali, justamente porque esses micro-organismos que são NB3, manipulados em laboratórios NB3, eles têm um grande potencial de transmissibilidade. Então, qualquer gotícula, qualquer aerossol, né, que seja, aerossol ali que seja que seja ali gerado, ele tem um grande potencial de contaminação, né? E é muito perigoso. Então tem que ter dispositivo de contenção ali, né, para filtração do ar. A gente vai falar disso daqui a pouco, né, dos filtros EPA e assim por diante. Tem que ter ali o uso de proteção respiratória, é obrigatório o uso de proteção respiratória, tá? Quando eu vou manipular esse tipo de micro-organismo, principalmente esse tipo de vírus que tem ali essa produção, esse potencial de transmissibilidade e contaminação por gotículas e aerossol, tá? Então tem que ter proteção respiratória. E quando eu falo de barreira secundária para o nível de biossegurança 3, eu falo da obrigatoriedade, além de todas aquelas barreiras secundárias que eu falei do NB2, né, como por exemplo a presença de autoclave, a obrigatoriedade de autoclave. Eu também digo que quando eu falo de NB3, eu tenho a obrigatoriedade, tá, de ter separação física de corredores. Eu não posso ter o laboratório, né, no mesmo ambiente, eu tenho que ter um corredor que me dê acesso ao laboratório antes, né, do ambiente externo, tem que ter separação física dos corredores de acesso, porta com acesso duplo com fechamento automático, tá, para eu poder ter a maior segurança possível para entrar e desparamentar, paramentar, desparamentar, tá, ter o corredor de paramentação, o corredor de desparamentação. Tem que ter ar de exaustão não circulante, justamente para que não exista a liberação, né, de aerossol e gotículas, para que todo e qualquer aerossol e gotícula que seja gerado ali, seja filtrado, seja eliminado, tá? E também tem que ter fluxo de ar negativo dentro do laboratório, ou seja, todo o ar gerado dentro daquele laboratório, ele tem que ser ali, ele não pode sair para fora sem ser filtrado, sem ser tratado, tá? Então tem que ter ali um filtro EPA, né, que é um filtro com maior filtragem eficiente de ar, que a gente vai falar daqui a pouco, para que todo o ar que seja gerado ali, ele seja tratado, seja filtrado antes de ser eliminado, né, antes de sair desse laboratório, tá? Então esse nível de biossegurança 3, tá? E para a gente fechar os níveis de biossegurança, o nível de biossegurança 4, que é o mais crítico, né? Onde eu manipulo agentes exóticos, agentes mais graves, que tem ali alto risco, né, de doenças que são ali fatais, que ameaçam a vida, tá? Então, onde eu manipulo agentes com grande potencial de transmissão, né, via aerossol, ou relacionada a agentes que eu não tenho conhecimento, tá, do potencial deles de transmissibilidade, de causar doença. Então, agentes com risco desconhecido, a gente manipula em laboratório NB4 justamente, né, por segurança, né, por precaução. E quando eu falo, né, de obrigatoriedade no quesito de biossegurança, no quesito de práticas para esse laboratório NB4, eu tenho que ter todas aquelas que eu falei no NB3, mais troca de roupa antes de entrar e sair, né, paramentação e desparamentação também. Banho de ducha na saída, ou seja, não basta eu desparamentar, eu tenho que desparamentar e tomar banho de ducha para tirar todo e qualquer resíduo de contaminação que tenha ficado, tá? Todo o material tem que ser descontaminado antes de sair da instalação desse laboratório. Eu não posso tirar nada desse laboratório sem ser autoclavado, sem ser descontaminado, tá bom? E quando eu falo de barreiras primárias para contenção, barreiras primárias de contenção, ou seja, equipamentos ali de proteção. Temos ali os EPIs, obrigatoriamente, né, todos, inclusive, de proteção respiratória. Temos também cabines biológicas de classe 2 ou 3, 1, 2 ou 3, mas na verdade, na maioria das vezes é 2 ou 3, tá? E essa cabine, ela tem que ter pressão de ar positiva com filtragem total do ar, tá? E também, além da cabine, eu tenho que ter uso de todo aquele equipamento, né? Aquela vestimenta, aquele macacão impermeável específico, aquela proteção, aquela máscara de filtragem de ar ali, aquele aparelho, aquela máscara de oxigênio que não deixa, né? Aquele respirador, máscara respiradora que a gente fala, né? Daqui a pouco a gente vai visualizar ali uma foto para a gente ter toda essa proteção. E quando a gente fala de barreira secundária, a gente tem que ter o prédio, né, o edifício onde é esse laboratório tem que ser em área isolada ou separada, ele não pode ser numa área
né, que tem ali muita movimentação, justamente por quê? Por causa do sistema de filtragem de círculo de ar, tá? Tem que ter um sistema de abastecimento, escape a vácuo de descontaminação, então ele tem que ter todo um processo, tem que ter todo um sistema de filtragem do ar, de descontaminação do ar antes desse ar sair para fora, antes desse ar ser eliminado ali. Por isso que tem todo um sistema de filtragem de ar específico que tem que ter nesse laboratório, por isso ele deve ser isolado, deve ser separado, tá? Tem que ter ali, né, vários outros requisitos ali de acordo com a periculosidade desse agente que é manipulado ali, tá? Então, vamos finalizar por aqui essa aula. Na próxima aula, a gente volta dando continuidade na parte de boas práticas de laboratório, para a gente entender mais aí e contextualizar toda essa parte da biossegurança, né? A gente falou de níveis de biossegurança, falou de classificação de risco, e agora a gente vai falar de boas práticas de laboratório para contextualizar toda essa parte de níveis de biossegurança e classificação de risco que a gente falou, tá bom? Então, não saiam daí, a gente já volta.